Olá, bem-vindos a mais um episódio do OPMcast, o primeiro, único e o maior podcast do setor médico-hospitalar brasileiro. Continuamos aqui na nossa saga de trazer conteúdo relevante e, obviamente, convidados que agreguem visão, valor de negócios a você, profissional do OPMS, simpatizante, que quer entender mais desse mercado, os desafios, as tendências que a gente vai enfrentar pela frente. E hoje eu estou muito feliz de receber essa convidada, porque eu já falei sobre isso e sobre esse profissional algumas vezes aqui. A importância que ele tem na cadeia, na decisão, né, de tratamento, na decisão de uso de produtos e que muitas vezes não são reconhecidos como deveriam. E aqui o OPMcast, ele dá voz a todo tipo de profissional. Eu recebo hoje a Carla Regina Dias, mais conhecida como Carla Blue, e eu vou perguntar depois o porquê disso. Ela é enfermeira, gosta de falar que é enfermeira raiz, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, mestre em Economia da Saúde também pela Unifesp, graduada em enfermagem, obviamente, MBA em Gestão da Saúde e Economia, e além de especializações, ela já passou aí por muitas fases na carreira, auditoria, regulamentação, e vai contar um pouquinho mais pra gente. Carla, bem-vindo ao OPMcast. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente dar essa voz que você comentou para a enfermagem, né? Em todo um contexto aí que a gente tem de saúde. Carla, primeiro de tudo, eu acho que eu já sei o porquê do Carla Blue. Unhas azuis, roupas azuis, é isso mesmo? Você incorporou a cor no seu nome? Sim, eu incorporei. Eu uso uma peça azul todos os dias. E o azul te remete a coisas boas. Até especialistas de marketing, né, que estudam as cores. Mas eu uso porque eu gosto mesmo, me faz bem. E eu incorporei no nome porque as pessoas começaram: ah, você tem a unha azul, ah, Carla Blue, ah, azulzinha, ah, oi Blue. Então você suaviza, né? Você traz aí uma leveza que a gente precisa no dia a dia. Carla, eu falei um monte de coisa aqui a seu respeito. Eu queria até para contextualizar, faz uma linha do tempo aí de quem é a Carla profissional, né? Desde a sua primeira formação e experiência como enfermeira e como que você traçou a sua carreira para a gente depois aprofundar. Tá joia. Como você falou, eu gosto de falar que eu sou enfermeira raiz, porque a minha formação assistencial foi em UTI, então eu fiquei numa UTI geral, adultos, por muitos anos. Dentro do hospital, eu consegui trabalhar outras áreas, como educação continuada, participei de auditoria de certificações da UNA, que é bastante importante aí para os hospitais. Saindo do hospital, eu trabalhei paralelamente em home care, atenção domiciliar, como enfermeira ali, visitadora no Brasil todo, mas com pacientes muito específicos, de alta complexidade, que mesmo em casa eram dependentes de uma máquina para respirar ou tinham que receber alimentação via ostomia, que a gente fala, ou gastrostomia. Seguindo aí essa linha, foi muito interessante porque eu saí do paciente grave ali, na morte, né, na porta da morte, e a vida me encaminhou para um outro tema da saúde, que é medicina preventiva, que eu não tinha contato. Então, trabalhando com medicina preventiva, com doenças crônicas não transmissíveis, que são hipertensão, obesidade, diabetes, eu fui encaminhada assim para a educação do profissional de saúde, de como a gente faz a prevenção para o paciente nas operadoras de saúde e nos hospitais. E foi muito interessante porque me encaminhou para a Unifesp num mestrado com o tema de medicina preventiva. E esse mestrado me trouxe a abertura de um olhar sobre custos. Enquanto eu estava na assistência, eu costumo dizer que eu era Joana d'Arc, eu tinha que salvar os pacientes. Perfeito. E muito nova, você quer a qualquer custo. Olha o que eu disse, a qualquer custo. Então, para mim, antigamente, qualidade era quantidade. Perfeito. Eu não tinha noção do recurso finito, nem de operadora, nem de hospital. Uhum. No mestrado, fazendo economia da saúde lá na Unifesp, abriu a mente que o mundo já fala de economia da saúde. E nós aqui no Brasil, lá no hospital, a gente não fala com o profissional que é assistencial. Isso é muito rico, porque quando você está dispensando, tem ali uma cadeia de custos, né, endereçada para o hospital, para o setor, para a operadora de saúde e o próprio beneficiário que paga o seu plano de saúde. E aquilo, puf, abriu a minha mente. E eu comecei a entender que prevenir faz todo o sentido,
para redução de custo. E esse foi o tema da minha tese de mestrado. Então, a minha tese respondeu a pergunta: trabalhar com prevenção reduz custos na saúde ou custos assistenciais? Sim, reduz. Então, academicamente, a gente comprovou, mas é óbvio que quando você trabalha com prevenção, você já vê ali na prática que se eu trabalho com um conceito com o paciente, ele vai menos ao hospital. Ele procura menos o serviço de emergência, se eu tenho uma ambulância que o atende, se eu tenho um serviço de 24 horas. E aí eu fui caminhando por esse lado de custos e entrei nas operadoras de saúde. Foi outro mundo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir trabalhar aqui? Foi muito joia, porque eu usei todo o meu conhecimento da UTI, do home care e da medicina preventiva dentro da operadora. E eu comecei fazendo revisão de manual, de regras, para remuneração mesmo. Uhum. Isso foi ampliando o meu conhecimento e me encaminhou para a área de regulamentação e regulação da saúde suplementar. E ali o mundo se abriu para mim. Generosamente, eu sou muito grata à operadora de saúde que me acolheu naquele momento. E eu tive essa gana, essa sede de entender a engrenagem da saúde. E essa operadora me proporcionou trabalhar vários grupos técnicos dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu vi resoluções normativas nascer. Eu vi o padrão TIS nascer, eu participei do Qualis em nível nacional, que é um programa de qualidade da área credenciada. E depois eu fui para um outro nicho, que é a indústria, os fornecedores, que eu não conhecia. Eu participei da CPI, das hortes próteses materiais especiais. Uhum. Eu ajudei a fazer um dossiê que foi para a Câmara dos Deputados. Então, tive uma participação efetiva ali na coleta de informações para isso. E aí eu fui conhecer o fornecedor. Eu saí do papel, do que a gente fez de levantamento, e fui entender o fornecedor. Foi excelente. Algumas pessoas até me criticaram, assim, nossa, mas agora você é da indústria, você não é mais enfermeira, agora você não é mais de operadora? Não, eu sou a Carla, enfermeira raiz. Eu estou aqui para fazer o mesmo que eu sempre fiz, trabalhar pelo paciente de forma ética, correta. Só que agora eu fui entender melhor a operacionalização. Era a última parte, foi riquíssima. A gente tem pessoas maravilhosas que trabalham na indústria e com fornecedores que ajudam a gente a levar o tratamento. Quando você está ali à beira-leito, você nem imagina. Você não imagina o tanto de profissional que está envolvido para chegar a esse produto no tempo, na Exatamente. qualidade certa, na temperatura muitas vezes Perfeito. correta. E hoje, Carla, quais são as suas frentes de trabalho, né? Quais dessas todas frentes que você falou aí estão ativas? Como é que você divide seu tempo? Hoje eu divido em algumas consultorias para operadores de saúde, para empresas fornecedoras. E faço a parte de docência também. Há 12 anos eu sou docente em pós-graduação com estes temas que eu comentei contigo, para levar dentro da sala de aula, para levar para quem está interessado em trabalhar um pouquinho melhor a saúde na parte de custos, na parte de pagamento de honorários, tabelas, precificação, ou a jornada dessa regulamentação. Então, eu tenho efetivamente essa atividade já há 12 anos, né, com as operadoras de saúde. Eu tenho muito contato, porque eu fiz uma vida na operadora, então tenho amigos o tempo todo, onde eu vou fazer visitas, onde eu também discuto vários temas quando saem novas regulamentações. E também, nesses eventos todos, como teve aí a hospitalar, eu tive presente dentro do evento da ANS com muita alegria, encontrei muita gente, foi bastante interessante. Então, hoje eu tenho algumas frentes trabalhando aí como consultora, trabalhando na minha atividade também de acesso ao mercado, trabalhando como auditora. Eu sou aquela profissional multitask. É realmente tanta frente que eu estou até me organizando aqui por onde começar. Você falou na introdução algo que é fundamental, que não se passa o conhecimento ou a mentalidade para o profissional assistencial de salvar a qualquer custo. Exato. E isso pode até parecer uma frase imoral, mas não é o que a gente quer dizer. Porque eu vejo o seguinte, existe o conceito de eficácia e eficiência. Perfeito. Né? O assistencial hoje trabalha com a mentalidade da eficácia. Eu vou fazer o que for preciso para chegar ao resultado final, que é o paciente bem. Mas você tem que colocar eficiência no processo. Como é que o paciente pode ficar bem, ter o mesmo resultado, gastando menos, sendo mais eficiente, né, no modelo de tratamento? O que você acha que falta, então, para esse profissional assistencial
aprender na prática ou buscar conhecimento? No seu caso, foi um mestrado que abriu a sua mente. Mas e para o profissional que talvez não tenha ainda o acesso, o tempo para se dedicar dessa forma mais acadêmica? Como que a gente cria essa mentalidade no assistencialismo? A sua pergunta vem como música para os meus ouvidos, porque eu acabei de terminar meu doutorado para responder exatamente uma inquietude. Tá. Como é que a gente reduz custo, prevenir infecção da corrente sanguínea? Eu estou buscando um item só, então o tema central é: eu tenho infecção da corrente sanguínea. Como é que eu reduzo o custo? Quais são os impactos econômicos para a cadeia de hospitais e operadoras quando eu tenho o evento de uma infecção? Uhum. E aí a resposta foi buscar na literatura, através de uma revisão sistemática, se eu tiver adoção de treinamento, bundle, checklist, já conto sobre isso, eu vou reduzir a infecção da corrente sanguínea? Eu diminuo a mortalidade e morbidade? Eu tenho impacto econômico nas instituições e nos custos assistenciais? E a tese respondeu que sim. E aí a gente vai para a sua pergunta: como é que eu levo isso para a parte assistencial? Que é o que eu não tinha também na parte assistencial. Então, hoje a gente tem medidas simples, Danilo, coisas simples. O bundle, ele é um pacote de intervenções. E o checklist pode ser usado separadamente ou junto com um bundle. O checklist nada mais é que um roteiro, tá, para você seguir para fazer um procedimento. No caso da minha tese, é a passagem de catéter venoso central, que dentro do OPME é classificado como material especial na maioria das operadoras. Mas em alguns casos eles colocam como OPME por conta do custo, porque esse catéter pode variar aí de 50 a 1.000, 2.000 reais, estimando aí, dependendo da região do país, a tabela que é contratualizada. E a UTI, né? Eu vi, a minha pesquisa foi dentro da UTI, que é a minha formação originária, né? Dentro da UTI adulto, para a gente poder fechar um pouquinho a pesquisa. E ela respondeu que sim, eu tenho medidas e implementações que são simples no mundo. Interessante falar que muita gente não tem esse conhecimento em relação à evidência. A gente tem uma pirâmide de evidência, onde você, quando vai fazer uma pesquisa, você tem a base e o topo. E essa classificação te dá o melhor nível da evidência ou o menor nível da evidência. Não significa que o menor nível, ele é ruim. Ele tem um impacto menor na confiança e no rigor daquele trabalho. A revisão sistemática, ela é o maior e o mais alto grau de evidência da pirâmide. Ela não é o topo, mas ela é a segunda maior. Então, ela traz confiança na pesquisa e rigor na metodologia, de modo que você possa colocar em prática e aplicar isso no mundo inteiro de forma confiável, dentro de qualquer tema que você desenvolver. Então, a relevância de uma revisão sistemática, ela traz essa confiabilidade de que qualquer pessoa que estiver lendo a pesquisa pode dizer assim: isso aqui eu posso replicar, isso aqui eu posso fazer. Então, hoje o profissional, dentro dessa tese, trouxe que o profissional médico, quando ele passa o catéter venoso central, junto com a equipe multi, geralmente um profissional de enfermagem, se ele fizer através de um roteiro, checklist ou de um bundle, ele vai ter a redução da infecção da corrente sanguínea. Mas infecção é importante? Quando a gente fala de infecção, banalizou, normalizou. Para você ter uma ideia, é o quarto maior motivo de morte no mundo. Na pesquisa trouxe, no Brasil, morrem 45 mil pessoas por ano de infecção. Infecção hospitalar, você disse, ou infecções diversas? Ótimo! A diferença é, a infecção, através da Anvisa, foi mudada de infecção hospitalar para infecção da corrente sanguínea relacionada à assistência. Então, é toda a Perfeito. assistência. Então, hoje a gente fala infecção hospitalar, foi muito legal você me perguntar isso, porque corriqueiramente a gente trata isso como uma infecção que pode ser qualquer uma delas. A infecção da corrente sanguínea nada mais é um micro-organismo
que está dentro do seu sangue, do meu, do seu, do outro, de qualquer pessoa, e ele causa uma doença. E ela é considerada infecção da assistência pela Anvisa depois de 48 horas no hospital. Tá. Então, eu internei, alguém internou, 48 horas, ele teve sinais e sintomas, tem um exame que chama hemocultura, é uma coleta de sangue, e ali a gente vai identificar patógenos ou micro-organismos. Ou seja, você já está constatado a 48 horas de internação com infecção. E aí tem a famosa infecção generalizada, que é a sepse. Ai, morreu de sepse. Perfeito. Ai, morreu de infecção generalizada. É o agravamento dessa pequena infecção que Que começou. hoje é a maior causa de morte, a sepse, É a quarta no mundo ou dentro dos no hospitais, mundo, você no diz? mundo. Tá. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 13% dos pacientes internados em UTI que morrem De sepse. de sepse, decorrente da É infecção. relevante. É E é o relevante. que você diz, né? Eu vou parafrasear você. Por favor. Eu estava num evento falando de infecção e as pessoas distraídas iam ao banheiro usando o celular. Parece que a infecção não é importante. Parece que nós banalizamos as mortes. Você falou isso, são 45 mil mortes evitáveis, Exatamente. né? E isso se tornou assim banal. É uma estatística. Ficou normal a gente falar de infecção e de mortes associadas. E o que a gente vai fazer com isso? E aí entra uma série de incentivos trocados, né? Você tem ali, ao mesmo tempo, a necessidade de combater a infecção, mas aí você entra na discussão de custo-benefício da tecnologia ou do produto que vai fazer esse Sim. combate. Mas eu queria, então, para a gente encerrar o tópico infecção, por que você acha que a gente banalizou, a gente aceitou essas 45 mil mortes evitáveis? Porque o mundo hoje trouxe milhões de distrações, como você colocou. A infecção, ela é um ponto que há muito tempo ele já é estudado, desde a década de 90. A gente tem um consórcio mundial, olha que interessante, é um consórcio mundial que ele reúne 67 países que são classificados com recurso limitado, e o Brasil está nele. Uhum. E ela mede isso no mundo todo, nesses 67 países. E é incansável, é sem fins lucrativos, já tem diretriz para evitar infecção, já tem um bundle, já tem um checklist. E por que ninguém segue? Segue no papel. O que a gente precisa é tirar as outras distrações e voltar para o básico. Quando a gente está num atendimento dentro do hospital, a infecção é algo que pode acontecer, ela é um risco. A gente viu o Covid, quantas pessoas morreram de infecção. E qual era o centro, Danilo? Lavar as mãos? Lavar as mãos em casa, lavar as mãos dentro dos corredores, lavar as mãos quando chega do supermercado. Verdade. Oi? E o maior número de mortes foi de infecção. Então, a gente só tomou um presta atenção num planeta quando milhões de pessoas morreram por infecções, fora as não notificadas. Porque eu queria fazer uma correção. Os dados dizem 45 mil pessoas no Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima 100 mil no Brasil, por falta de notificação. Na UTI, sabe como a gente mede infecção? Ainda no país, eu conheço várias UTIs com pauzinho. É um pauzinho. Ah, você teve? É o risquinho. O risquinho. Ah, Excel. Então, a gente teria que ter mais tecnologia e dados fidedignos para que a Anvisa realmente Perfeito. reportasse quantas pessoas morrem. Você, eu tenho certeza, conhece alguém que fala, ai, morreu uma pessoa na minha família, ou morreu alguém de infecção, mas não sabe explicar, não sabe por quê. E aí vai lá e normaliza isso. Então, eu acho que a gente tem que parar de estar buscando outras coisas novas aí no mercado de saúde, quando a gente não está fazendo o básico. Você me lembrou algo, não lembro, você pode até complementar essa história, agora eu não lembro com detalhes, mas há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a mortalidade das mães era muito alta no parto. Uhum. E aí um médico começou a estudar o porquê que as mães morriam. E ninguém chegava à conclusão. E aí ele percebeu que acontecia, os partos aconteciam naquele hospital, naquela região, durante a tarde. Só que pela manhã os médicos estavam fazendo autópsia. Então eles faziam a autópsia pela manhã, naquela época não se higienizava as mãos, e com a mesma mão que ele fazia a autópsia, ele ia fazer o parto da mãe e gerava a infecção, que gerava a mortalidade. É o que você falou. Naquela época,
Já lavar as mãos já era importante e a gente ainda vem trilhando um caminho básico muitas vezes para a gente tratar esse assunto, né? Que perde-se vidas, um custo enorme, porque para quem não chega a falecer, mas você aumenta o custo da internação desse paciente, o Perfeito, tempo que ele fica lá para se tratar da infecção, né? perfeito. E aí eu queria pegar um gancho, você falou da consultoria. O que que uma operadora de saúde ou o que que um fornecedor de OPME procura numa consultoria com você hoje? O que que eles querem fazer, aprender para tentar mitigar, né, essa distância que tem na cadeia? Nas operadoras, a preocupação é a sinergia comunicação interna entre os setores e essa sinergia e comunicação com o prestador. Uhum. Porque dentro de uma operadora eu tenho uma fila, por exemplo, de solicitações, de autorizações. Algumas delas estão com o PME, algumas delas estão por uma evidência científica que eu preciso de um relatório melhor do médico. Então, hoje as operadoras têm essa preocupação: como é que eu melhoro o meu processo para atender mais rápido o paciente e atender melhor o paciente? Que o tempo de internação é algo de suma importância. Quanto mais tempo internado, mais risco de agravo à saúde eu tenho. A experiência do paciente, vamos lá. E o paciente? Eu Exatamente. ia para A casa, eu não saúde vou mental do mais. paciente. E os familiares? Ele tinha uma previsão de saída de 3 dias, ele ficou 10, Sim. um mês, quando não foi a óbito. Então, tem a experiência do paciente, que também é importante para a operadora, quando ela é centrada na melhor qualidade que ela dispensa. Quando ela vende um plano de saúde, ela vende uma qualidade da assistência. Uhum. Então, ela tem buscado, as operadoras têm buscado a melhoria dos processos internos para que a experiência do paciente seja melhor, mas ela já entendeu que eu vou ter redução do custo. Os estudos mostram, quando você trabalha, se eu pegar infecção ou liberação, por exemplo, de uma órtese, próteses materiais especiais, que você tem redução aí no mundo, né? Nos Estados Unidos, um hospital economizou $500 mil. Se a gente fizer vezes 5 aqui, dá 25. 25 milhões. 500 mil dólares? 500 2 mil, milhões e 2 meio. milhões e meio, perdão. Então, realmente, você tem redução. E din-din. Os fornecedores buscam sensibilizar as operadoras e os prestadores. O que eles conseguem levar essa mensagem? E às vezes não tem um gestor adequado para falar essa mensagem, que entenda isso, porque ele está tão preocupado no curativo, no déficit, nas reclamações, que ele não acha um tempo adequado para poder ouvir muitas vezes o que a indústria e que os fornecedores têm de bom para fazer de diferente. Então, essa voz ainda está ecoando, ainda existe um desafio gigantesco. E eu te digo porque eu sentei nessa cadeira de acesso. E as pessoas que eu consegui conversar e trazer essa sensibilização, elas, opa, vamos fazer um projeto. Então a gente precisa, Danilo, de verdade, como a gente vê em todos os congressos, é que as pessoas estejam sinérgicas e na mesma página. Não pode mais haver esse descompasso entre hospital, operadora, fornecedor e paciente. Esse descompasso precisa definitivamente acabar, porque isso está custando a parte financeira e está custando vidas. Você trouxe uma dor muito latente, né? O interessante, quando sentam aqui representantes da indústria, falam assim, tá difícil, a operadora não aprova, a operadora glosa, a operadora não paga. Aí a operadora senta aqui e fala assim, mas a indústria não me chama para conversar, ela quer impor uma tecnologia que não tem custo-benefício comprovado. E aí fica esses incentivos trocados, porque muitas vezes a operadora ela tem um objetivo ali de curto prazo de redução de custo. Ela não tem tempo para fazer esse custo-benefício alongado. Perfeito. Né? Você tem os incentivos corporativos, o executivo que está lá às vezes não quer reportar um resultado ruim na gestão dele, fala, deixa que o próximo faz o estudo, eu vou aqui reportar lucro, né? Perfeito. E a indústria também, você tem ali o vendedor que ao mesmo tempo tem que fazer uma educação continuada, mas ele tem meta de venda mensal. Então, como é que a gente... o que você tem visto, né, nas suas teses, nos congressos, você que é uma pessoa que centraliza muito esse assunto, o que você tem visto de discussão efetiva?
precisamos aproximar, precisamos ser sinérgicos. Tem alguma empresa, algum setor, algum órgão que já deu um passo e teve resultado? Que você já viu e falou, olha, aquela operadora está indo bem, ou aquele hospital conseguiu resolver um problema. Porque é o que você falou, desde lavar as mãos para resolver uma infecção, eu tenho certeza que na parte administrativa também alguns passos simples aproximariam, né, o que você acabou de falar. Você viu alguma coisa assim que te chamou a atenção? Que você falou, ó, isso aqui é diferente, isso aqui se for para frente vai dar certo. Eu vou em vários congressos e eu, diferente de muitas pessoas que infelizmente eu fico até chateada de te falar isso, vai em congresso e tá no celular, vai em congresso e tá trabalhando. Mas é preciso, é a única maneira que eu consigo, ou vem, né, com a resposta assim, não, mas eu tô prestando atenção, não, eu sei o que tá falando e tal. E eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil, tem excelentes iniciativas. Eu já fui em vários congressos, eu posso te dar vários exemplos de iniciativas de operadora, com recurso próprio, com hospital próprio, fazendo projetos com a indústria, com o seu fornecedor, para reduzir infecção na parte de laboratórios. Uhum. Já vi também. Compra de medicamentos com risco compartilhado, medindo desfecho, já existe. Então, a gente tem várias luzes no fundo, no fundinho lá do túnel. Então, eu tenho com laboratório, eu tenho com a parte de medicamento, tem também com dispositivo e equipamento, a parte de feridas, por exemplo, para cicatrização. A gente tem iniciativas pontuais, Danilo, que dentro do vasto tamanhão que a gente tem nesse Brasil, que nós somos geograficamente um dos maiores países, né? E em relação à América Latina, o maior, elas ainda não suprem a necessidade. Mas eu acho que eu não posso deixar de desconsiderar esses pontinhos de luz e de sucesso. E te digo mais, a gente tem pessoas levando esses exemplos para fora, para eventos e congressos internacionais. E olha que interessante, conversava eu com uma grande amiga que trabalhei na UTI, falávamos sobre a parte acadêmica, ela ainda é intensivista, nós trabalhamos juntas, e ela falou uma coisa muito interessante. Lá fora, eles dão muito mais valor para as iniciativas que nós fazemos do que nós mesmos. Então, a gente também tinha que mudar a cultura do Brasil. Complexo do vira-lata, está em todos os setores. Exatamente, porque o meu trabalho é reconhecido internacionalmente e aqui, quando eu vou no congresso, as pessoas ou não assistem, ou estão no celular, ou estão respondendo e-mail, ou estão conversando paralelamente. Então, a gente precisa de uma conscientização do que é o que você está fazendo aqui como profissional de saúde ou como pessoa que escolheu trabalhar na saúde. Porque você pode vender roupa, você pode vender sapato, você pode vender comida, mas você escolheu trabalhar no setor saúde e todos são importantes. A pessoa do almoxerifado é importante, a da recepção é importante. Se você é gestor, você é importante. Porque quando você põe uma tecla no computador, tem o paciente. Quando você faz uma planilha de preços, tem o paciente. Quando você entrega um material, tem um paciente. Quando você passa uma sonda, tem um paciente. Eu vou te falar, você pode até não acreditar, eu fico até arrepiada, porque eu realmente sinto que a vida humana precisa de volta a ser valorizada. As pessoas têm que parar de banalizar a morte e transformar tudo mecanicamente na operacionalização. Então, te afirmo, tem iniciativas bem legais no país, de várias áreas, como eu te disse, que são pontos de luz, e eles vão nos congressos, eles falam coisas legais, mas nem sempre as pessoas que estão sentadas ali estão motivadas a levar aquele exemplo para dentro de casa. E convencer, muitas vezes, a alta hierarquia que a gente pode melhorar o resultado financeiro, sem perder a qualidade da assistência. Eu não posso centrar só no custo. Tem uma pessoa deitada na cama. Eu, na área de auditoria, eu sempre disse para os alunos e quando eu trabalhava, a gente pega uma conta hospitalar e começa a ver os custos. Só que lá em cima, no cabeçalho, tem um nome. Esse nome é um paciente, que pode ser eu, você ou alguém da sua família. E eu não falo isso como clichê. Eu sinto e eu vivo isso. Porque todo mundo que me pede uma ajuda, Danilo, para qualquer área que for,
eu estou sempre disposta a poder a endereçar, sabe? E por que que eu tenho conhecimento e eu falo para você, aí você consegue, de repente, agilizar melhor o seu exame? Por que que o outro que não conhece, ou que não é médico, ou que não tem um amigo médico, fica lá esperando na fila ou no leito? Não pode ser assim. Tem que ser para todo mundo. Você falou algo que me chamou a atenção. E aí, eu acho que num nível realmente do profissional da saúde, né? Para você, profissional da saúde, independente da sua função na cadeia, Isso aí. você escolheu estar na saúde. Exato. Tudo bem, né? A gente tem, acho que como setor, uma série de desafios para valorizar, ter plano de carreira, ter uma imersão melhor desse profissional. O OPMecast existe por causa disso. Muita gente entra no mercado de OPME e não entende o que é, como é que funciona, não tem ninguém para se inspirar, não tem ninguém para ensinar. Então aqui é um polo de conhecimento e tem outros polos de conhecimento, mas no final do dia você escolheu estar lá. Ninguém vira enfermeiro por acidente, médico por acidente, ninguém cria uma carreira na saúde se você não tiver um propósito, né? Mesmo assim, sou vendedor, eu sou administrativo, mas espera aí. Se você está criando uma carreira corporativa, se a área da saúde é o que está te dando sustento, Perfeito. você tem uma obrigação. A gente não pode terceirizar também toda. É o governo, é a indústria, é a operadora de saúde. Se você está nesse setor e pretende continuar, você tem que ter essa motivação de ouvir algo interessante num congresso e internalizar isso dentro da sua empresa, da sua entidade. Né? Eu vejo exatamente isso. Muita ideia e pouca execução. As pessoas têm assim, o mercado da saúde ele tá assim tão complexo que as pessoas acham que qualquer movimentação é complexa. Isso aqui não dá para mexer e se torna aquele paradigma de que é difícil e aí você não vê ninguém executando no micro coisas que poderiam trazer esse resultado efetivo. Então me deu um insight também que o profissional da saúde tem a sua responsabilidade. E aí, pegando um gancho também com o que você falou sobre a UTI, eu fiquei pensando, né, questão do Excel, dos risquinhos. A gente sabe que também o mercado da saúde, por ser mais conservador e mais regulado do que a média, o advento de tecnologia, o advento de automatização, ele é mais lento. Muitos hospitais ainda são apegados a processos manuais, a departamentos com pessoas ali que estão ali há muito tempo. E aí é muito comum você ver profissionais de farmácia, logística, que não são especializados, tendo que atuar também nessas funções. Como que você vê, então, essa entrada da tecnologia? Como é que os hospitais podem se preparar para ter mais tecnologia e profissionais preparados para operar essa tecnologia e a gente sair do risquinho na UTI para algo maior, algo melhor? Nós temos muitos Brasis, não esqueça disso. Eu tenho lugares, eu estive no norte do país, onde a internet não tem um bom sinal. Eu tenho lugares ainda onde o enfermeiro tem que esperar o médico usar o computador para ele usar depois, porque no setor só tem um computador. Então, essa diversidade deixa muito complexo o nosso país. Porque a gente tem o acesso em São Paulo, Rio de Janeiro, lugares do Sul, então, alguns lugares do Centro-Oeste. A gente ainda tem, Danilo, prontuário no papel, que derruba o café, põe para secar e depois eu guardo de novo. Eu tenho essa tecnologia, ela está muito mais focada aqui no Centro-Oeste, ou perdão, no sul do país e no Sudeste. Ela ainda não tem grandes proporções em lugares pequenos que eu tenho espalhados. Nem consegue ter aplicabilidade muitas vezes. Não, que a estrutura, a infra não chegou. Vou te contar uma coisa extremamente triste. Eu trabalhei com uma amiga enfermeira de UTI, ela foi trabalhar numa empresa enorme aqui do Brasil e um hospital de um lugar X do nosso país conseguiu por licitação uma verba para usar uma máquina super avançada, ia ser a única, inclusive, daquela cidade. A máquina quebrou por falta de usabilidade correta, que é o que você falou. Não tinha pessoas preparadas para a operacionalização. Mas houve um treinamento? Houve.
É óbvio que por uma questão até ética e compromisso legal de negócio, você vende um produto e você treina. E ela falou: eu treinei, eu fui lá 1, 2 vezes. Eu treinei um nicho de pessoas, essas pessoas saíram e não replicaram o treinamento. E eles não chamaram a gente para fazer o treinamento de novo. E a máquina ficou encostada e o paciente ficou sem acesso àquela tecnologia. Sabe quando foi isso? Meados de 2000, que eu tô te contando sobre isso. Eu nunca esqueci. E hoje nós estamos em 2025, 25 anos depois. A gente tem a mesma problemática, como você comentou, pessoas preparadas para a operacionalização das novas tecnologias. Aí falta treinamento. Não falta treinamento. Está lá escrito, tem uma agenda de educação continuada. Falta comprometimento de você disseminar esse conhecimento e não guardar para si. E a instituição olhar que nós somos passageiros nos lugares. O conhecimento tem que estar dentro do hospital, dentro da operadora, dentro da empresa. Não tem que estar com a pessoa da operadora, a pessoa do hospital e a pessoa que está ali detentora somente daquele conhecimento. Então, eu acho que a tecnologia é maravilhosa, a gente tem iniciativas show de bola. Acho que a gente precisa de uma gestão onde coloque uma fatia de investimento em educação. Eu amo educação, eu tenho toda a paciência do mundo para explicar várias questões aí que as pessoas da assistência não conhecem, porque eu falo, se eu tive dificuldade, eu não vou deixar o meu colega que era da assistência ter dificuldade. Então, a empatia dentro das empresas, do ponto de vista de comprometimento em ensinar o outro a estar preparado para a tecnologia. E as pessoas que são mais velhas, estão mais tempo, elas têm o seu super valor. Eu preciso trazê-las e mostrar, você é valioso. Vem aqui comigo para eu pegar o teenager, para eu pegar a nova geração e a gente trabalhar junto. Sabe que as empresas estão com iniciativas de inclusão e diversidade, de sinergia entre as gerações. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Já. E dentro da saúde, eu não vejo tanto. Eu não vejo um esforço de operadoras, de hospitais, posso estar enganada, tá? De trazer através dos recursos humanos essa sinergia das gerações. Então, eu vejo conflitos. As pessoas vão embora das empresas por conta do ambiente, Sim. do seu gestor, do seu colega de trabalho. Elas não vão embora muitas vezes por conta das condições de trabalho. O salário, tudo. Porque se você tiver um ambiente 10, você pode ganhar pouco, mas você levanta feliz. Você fala, gente, eu vou lá porque eu tenho propósito. Eu vou lá. E não é propósito de parede, de clichêzinho de treinamento, é de coração. Acho que a gente precisa resgatar um pouco mais. E, eu tenho medo que a tecnologia vai roubar o meu trabalho. Não vai. A máquina precisa de você. Você só precisa ajudar ela a aprender e pegar esse tempo de uma coisa corriqueira e repetida, a máquina faz e você vai pegar o seu talento e vai dispensar melhor para o paciente. Muito interessante, cara. Você vai falando, eu tento até. Faltou até um papelzinho aqui para eu não perder nenhum detalhe. Mas você falou algo que eu falo muitas vezes em palestras de negócio. Agora todo mundo fala de IA. IA tem que colocar IA na empresa. Eu falei, mas espera aí, a sua empresa está preparada para receber IA? Que foi mais ou menos a mesma analogia que você falou aí da máquina. Você quer colocar uma mega tecnologia, uma mega automação e você não tem profissionais preparados para operar aquilo. Você não tem uma empresa com processos e metodologia robusta para operar aquilo. E aí você coloca uma tecnologia que fica subutilizada. Perfeito. Ou fica queimada, porque isso aqui não funciona, isso aqui não trouxe benefício, né? Porque você não fez o básico, que é trazer o profissional para o mesmo nível, talvez, que você precisa para operar tudo isso. E a tecnologia, ela é necessária, né? A gente vê aqui realmente, como você falou, a diversidade do Brasil. É difícil a gente falar aqui num podcast de 1 hora de forma genérica, porque a gente tem realidades totalmente diferentes em relação à tecnologia, e eu fico aqui me pensando, né? Enquanto a gente tem aqui nos centros de São Paulo iniciativas maravilhosas, você tem em outros lugares do Brasil o prontuário com o café em cima. E a gente tem um CSC na LogMed, né? A gente tem um centro de serviços compartilhados, que a indústria contrata a gente para a gente fazer cotação, liberação de guia de convênio, até mesmo faturamento de pedido, porque é um processo ineficiente, moroso, customizado, e a gente vê. Estamos fazendo aqui uma tecnologia, estamos integrando com o portal, tá maravilhoso. Ao mesmo tempo, está chegando o anexo
por e-mail de um papel de pão com um pedido de cotação, né? E aí não tem tecnologia que resolva o papel de É. pão, né? Você tem que ter muita gente analisando o que vem. E deixa eu te perguntar outra coisa. Estamos vivendo. E acho que assim, agora até um gancho. O que você falou, né? Que a gente não vê essa troca entre o profissional novo e o antigo. Porque eu acho que o supply chain da saúde, ele entrou num momento que as nossas relações são de desconfiança, Perfeito. né? O fornecedor desconfia da operadora, a operadora desconfia do fornecedor, o hospital desconfia do fornecedor, o hospital desconfia da operadora. Então, essa relação de desconfiança no curto prazo faz com que as pessoas entrem na defensiva. Exato. Eu vou fazer o meu, eu vou salvar o meu departamento, a minha pele, a minha entidade. Como é que você vê essa relação de desconfiança? Por que você acha que aconteceu isso? E como é que a gente desmistifica ou pelo menos dá um passo para voltar a ter uma mentalidade de cooperação, né? E não competição ou salve-se quem puder. Essa pergunta é de 1 bilhão, 1 trilhão, Um será? bilhão, 1 bilhão, talvez, 1 viu? trilhão, né? É Porque salvar a saúde suplementar do Brasil. do Brasil. Eu acho que, primeiramente, em nada que eu disse eu generalizo, porque a gente tem pessoas muito boas. Mas eu vou te dizer que muito das empresas que sangram hoje, seja um hospital, a infelicidade do profissional de saúde, a saúde mental é velada. Quantos suicídios a gente tem na saúde e não são reportados? Quantos afastamentos por depressão ou burnout? Ah, agora é a saúde mental, porque ela virou. A gente precisou fazer uma lei para que a gente pudesse dar voz e visibilidade para os problemas que a gente enfrenta nessas competições, nos silos e feudos dentro das empresas. É muito triste dizer que eu conheço muitas pessoas de hospital, de operadora, de indústria, de escola, de farmácia, que sofrem com o ambiente. E aí, Danilo, meu pai e minha mãe me ensinaram que você tem que ser o exemplo. Então, para falar de qualidade, e eu vou lembrar, não vou citar o nome, mas de um vice-presidente que eu trabalhei, e nós estávamos num momento de certificação. E ele falou com cada gestor de cada área a importância que era a certificação. E que ele não queria uma certificação para ter só o nome, ele queria melhorar os processos. E alguns gestores não deram bola. Aí essas minhas amigas da qualidade reportavam para ele, olha, tal setor está indo super bem, tal setor nem respondeu, nem construiu o POP. Ele não chamava a operação, ele chamava o gestor. Ele falava, que exemplo você está dando? Eu disse que era importante. Então tem que vir gestões com conversas corajosas. Conversas corajosas, gostei. Que não tem medo de tirar o que está debaixo do tapete, o que está velado. A gente precisa, e eu vou te dizer que, nossa, eu vou ter que falar, né? Por favor. Eu vou ter que o falar. PMEcast é para isso. Eu vou ter que falar. Eu estava num evento e eu abordei uma pessoa da Associação Brasileira de RH e falei para ele, por favor, muda o RH do Brasil. Ele é conservador, ele tem muita coisa bonita na parede, mas ele precisa ser recursos humanos. Então, eu preciso que a gente dê as mãos. Eu preciso de uma gestão da alta liderança engajada, eu preciso do recursos humanos para poder ajudar o que essa alta gestão quer levar de mensagem, e é isso que o recursos humanos faz em qualquer empresa. Perfeito. E aí eu vou, sim, colocar em prática em pequenos projetos pilotos. Eu não vou mudar o mundo. Mas se eu mostrar que aquele setor teve uma saúde mental, teve um rendimento diferenciado, baseado não em benécias, porque você não tem que ser amigo, você tem que ter o comprometimento. Na guerra, o comandante, o general, ele não é amigo do soldado, mas ele tem lá no peito. Eu vou vencer por conta da minha nação, do meu general. E a gente está precisando que isso seja internalizado nas pessoas, mas elas estão doentes.
Então, a gente tem que revisitar para que essa desconfiança, ela realmente seja abatida como um remédio. Eu preciso tirar essa doença, essa patologia instalada. Eu falo isso como pessoa científica da saúde. É uma doença, a desconfiança, a queda de braço, para que eu possa viver um pouco melhor os dia a dia da empresa, da indústria, da saúde. Porque, de novo, Danila, eu não quero ser repetitiva. Você escolheu trabalhar na saúde e você lida com vidas. Ah, mas eu sou só a recepcionista. Não. Então, essa conversa de, eu desconfio do meu chefe, eu desconfio, ela continua. E, assim, eu arrisco dizer que eu acho que eu vou receber milhões de críticas, porque eu estou falando a verdade, as pessoas não querem falar sobre isso. A gente precisa melhorar os ambientes de trabalho, principalmente quando você fala de saúde. E aí tudo vai fluir melhor. Não é da noite para o dia, mas acho que a iniciativa tem que vir da alta liderança, junto com recursos humanos, e aí a gente trabalhar de maneira empática. Não é ser amigo de ninguém, é ter comprometimento, ética, é ter propósito de verdade. Não palavrinha bonita, ai, tenho propósito. Não, eu tenho uma missão, sabe? Gostei, eu não tenho nada a acrescentar à sua resposta, achei ela perfeita. E deixa eu te perguntar, né? Eu acho que a consequência da desconfiança, a consequência de tudo isso que a gente falou, geram medidas que, em vez de ajudar, trazem mais tensão, trazem mais fricção entre as partes, né? Eu gostaria que você até me trouxesse uma visão sua dessa normativa 623, que agora, né, diminuiu o prazo das operadoras para a liberação dos convênios, dos procedimentos. Só que isso tem um efeito cadeia. Então, eu já te falo. Aí a operadora marca a reunião com o distribuidor, com a indústria, com a gente, fala assim, olha, agora a cotação que você fazia em um dia, eu quero em 5 horas. E aí você traz para uma cadeia que é ineficiente, que falta tecnologia, que falta especialização, talvez uma iniciativa boa aqui, mal comunicada e mal desenhada para o restante da cadeia, vai trazer ainda mais fricção, ainda mais ineficiência, ainda mais processos tortos que se tornam glosas lá na frente para uma cadeia toda. Qual que é a sua visão da normativa 623? Por que ela existiu? Como é que você vê, de repente, o copo meio cheio? Eu já falei do copo meio vazio. Como é que você vê o copo meio cheio disso? Eu achei que, assim, eu tive em vários eventos sobre a 623, calorosos, inclusive. As pessoas estão calorosas, porque a gente já está numa predisposição Exato. de criticar e de achar que não vai dar certo e que já foi. É isso, tá todo mundo, tudo é ruim, tudo não dá. Tudo é ruim, tudo não É dá. isso, é Então, isso. assim, eu fui pelo menos em 3 eventos, online e presencial, falando sobre a 623. E assim, eu me debrucei nela. Ela é, na verdade, decorrente ou uma ampliação de uma resolução normativa que já estava instalada, que é a 395. Tá. Veja, a gente precisa trabalhar com melhorias. Então, a normativa trouxe redução de prazos? Trouxe. Ela fala de transparência, fala de rastreabilidade, fala de atendimento multicanais. Muita coisa, Danilo. As operadoras e os hospitais já tinham construídos, porque eu já tinha uma resolução normativa previamente que já me ditava regras para atendimento nas solicitações. A gente está vendo caos. Por favor, vamos, né, tirar as frases bonitas, mas a gente está vivendo caos. Quanto tempo o paciente fica aí esperando? Hoje, de verdade, e eu não estou criticando as operadoras de jeito nenhum, porque eu trabalhei em operadora. Mas olha o paciente. Sim. Aí você fala assim, mas a agência não pensou muito bem, né? Enfim, ela fez consulta pública, ela colocou. E a agência traz uma resolução normativa quando, de fato, o cidadão traz uma queixa que tem impacto ali na saúde até do país. Então, eu não sou contra a 623, de jeito nenhum. Mas eu acho que ela é uma iniciativa de melhoria centrada no cidadão. O que é bom. O que é excelente, porque, vamos lá, coisas que ninguém gosta de falar é o que eu vou falar aqui. Quantas vezes na sua família, um amigo seu, e eu recebo várias ligações de pessoas me pedindo ajuda?
várias pessoas normais, pessoas leigas. Ai, não, o procedimento não foi autorizado. Ah, ele está em análise. Uhum. As pessoas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que está em análise, elas não sabem o que está na auditoria. Eu sou da auditoria, coloca tudo ali. Ah, o auditor não liberou. O auditor, existe até um descompasso aí, divergências entre setores dentro de operadora que fala, a auditoria demora, aí o faturamento não consegue emitir a nota, então são processos que eu estou falando? Estou falando de processos? Estou falando de estrutura? Então, eu não sou contra ou sou a favor, eu só acho que a gente está com uma postura muito crítica. E vou dizer, talvez essa forçação de estresse toda para melhorar a comunicação da entrega da cotação venha sangrar um pouco, venha arrancar o couro das pessoas, mas elas vão ser obrigadas a melhorar uma estrutura que ela já tem um processo, que ela já sabia que precisava de melhoria. Só que por N razões, que a gente sabe que não é fácil, ela deixou ali de lado. Agora a RN falou, você vai ter que fazer. A operadora tem a ouvidoria. A ouvidoria já era um peso dentro do IDSS, que é o Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar, uma nota que sai anualmente. Ela já tinha um peso de 0 a 1. E eu não sei se você já entrou no site, mas eu sempre tive a curiosidade de entrar no IDSS, e eu trabalhei com o IDSS desde 2006. Quando eu comecei na minha carreira, eu comecei a entender IDSS. E eu olhava o peso do Índice Geral de Reclamações. Tá. E essas reclamações são ouvidoria, são NIP. E ela só foi crescendo, crescendo, crescendo. Nós estamos vivendo o caos. Eu não sei o que vai ser da saúde suplementar, eu te digo honestamente, me preocupa. Uhum. Porque hoje você tem que pensar se você vai se internar. Eu te digo, não interna. Eu te digo, não vá para o hospital. Porque os processos, eles estão todos truncados. Então, é uma resolução normativa, sim, que trouxe uma obrigação, um desconforto. Ela vai fazer com que coisas realmente tenham que ser alteradas, porque é uma força de lei, Uhum. sim. Mas ela está centrada em atender melhor o paciente. E todos nós vamos ser pacientes um dia, ou teremos alguém próximos a nós. A gente não pode trabalhar pensando que você nunca vai ficar doente. Que volta no que a gente falou lá no começo. Os números, estatísticas. Não, a gente não pode tratar tudo como estatística. Exatamente. Ah, mas agora a cotação vai demorar, vai fazer mais rápido, vai dar erro, vai travar. Mas no final do dia, se está centrado no paciente, está centrado num atendimento melhor e mais rápido, vale a pena. E aí força o que? Toda uma cadeia de Exato. empresas a investir em tecnologia, a ser mais disruptiva, coisa que no conforto fica, mas não vou fazer, dá trabalho, custa caro. Então eu gostei da sua visão, acho que ela complementa bastante a minha visão, que eu tinha dado uma visão, né, negativa processual, e você complementou com essa visão. Pessoal, não vamos esquecer do paciente. No final é o paciente. Cara, é tanta coisa para falar que passou rápido. A gente já está se aproximando do final do episódio. Mas como você trouxe assim muito conhecimento e não é a minha área de atuação, então eu aprendo muito nesses episódios, sabe? Eu queria deixar aberto para que você finalizasse esse episódio. De tudo que a gente falou ou deixou de falar, qual que é uma mensagem importante que você traz de algo que talvez você queira falar e não teve oportunidade ou quer reforçar? Primeiro, agradecer esse momento de dar voz aí. Quem me conhece sabe que eu sou muito intensa. Às vezes eu me sinto uma alienígena, de verdade. De verdade. Mas eu tenho pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida que corroboram, sabe, com esse propósito, com essa missão. Eu acho que a mensagem não tem esse olhar tão negativo para as coisas, né? Vamos humanizar, mas não humanizar no Facebook, no Instagram, na palavrinha da parede. Não adianta você fazer eventos de palestras motivacionais nas empresas se você não vai a fundo no que está velado, no que está debaixo do tapete. E a gente tem muita coisa para resolver, Danilo. As empresas precisam de verdade que a alta liderança, e eu, graças a Deus, conheço pessoas que têm propósito, e são elas, eu acho, que fazem meu olho brilhar e te falar isso aqui.
Dá certo se você tiver propósito, se você tiver empatia. Empatia, propósito, trabalhar com ética, ser correto, não tem nada a ver com ser amigo de ninguém. Não tem nada a ver com benécias. E o profissional de saúde escolheu estar ali. Se você não está contente, vai fazer outra coisa. Mas não vire um robô que vai trabalhar, aperta, porque o outro não muda, porque o outro não faz, porque o meu gestor não escuta, então também vou fazer errado. Ou eu vou fazer mais ou menos. Tem uma pessoa doente, tem um paciente esperando. Ninguém gosta de ficar doente. Não normaliza a morte. A minha tese de doutorado me tocou nesse sentido. A banca, eu queria agradecer minha professora Márcia Mello e o doutor Décio Matos, que foram 2 orientadores maravilhosos. E a minha banca disse: não deixe normalizar a morte, Carla, não deixe normalizar a infecção. Então, não normalize que estar doente é normal, que estar internado é normal, que faz parte esperar o OPME 15 dias, 4 dias, que faz parte esperar a autorização da operadora. Então, não normalize coisas que não são para ser normalizadas, porque vida e morte não é algo que a gente tem que normalizar. Então, eu queria deixar essa mensagem das pessoas serem mais tocadas, que o profissional de saúde não deixe de ter esperança. E lembre que o seu dedinho ali, ó, naquele teclado, o seu olhar naquela autorização, naquela cotação, na recepção, a hora que você fala um bom dia, na ouvidoria, a hora que você escuta uma reclamação, ela vai estar ajudando uma pessoa, vai estar ajudando um ser humano. Como você falou, poderia falar 1000 coisas aqui. Não existe, a indústria não está errada, a operadora não está errada, o hospital não está errado. Deem as mãos, mas deem as mãos de verdade. Coloca numa mesa o que é que a gente pode fazer para 623 dar certo. O que a gente pode fazer para reduzir a infecção? O que a gente pode fazer para melhorar a sinistralidade? O que a gente pode fazer para treinar melhor o médico, a enfermeira, para entender que quando ele atende, eu tenho um recurso finito que precisa ser utilizado da melhor forma. O que a gente pode fazer para ter uma tecnologia melhor? Não precisa ser a mais cara, mas que eu possa ajudar de alguma maneira. E um dia eu posso ter a mais cara, por que não? Mas com planejamento, uma metodologia, mas dando as mãos. E eu falo isso para você de coração, não é, sabe, clichê, porque eu trabalho intensamente para que as coisas possam melhorar, mas as pessoas precisam estar receptivas, né? Carla Blue, eu acho que foi um episódio de muita inspiração, muito inspiracional, porque você traz toda a beleza que qualquer profissional de enfermagem sério e apaixonado pelo que faz tem, que é essa empatia pela vida humana, só que complementou de uma maneira de negócios, que é o que a sua Perfeito. carreira te trouxe, né? E aqui eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu tive insights, porque eu, querendo ou não, estou viciado, eu tenho o meu viés de olhar de que otimização logística, eficiência, conexão entre indústria, hospital e convênio, que a comunicação é um caos. E aí você vem e joga um pouco de vida e paciente em cima de tudo isso, e eu acho que dá uma paz, dá uma acalmada, porque você lembra aonde que é a linha final. E acho que tem muito profissional de saúde hoje que é tanta correria É verdade. que não para pensar mais o porquê que ele está fazendo as coisas. E acho que você trouxe isso de maneira muito humana e responsável. Então, parabéns pelo seu trabalho, continua com a sua jornada. Eu só tenho a agradecer o seu tempo aqui no PMCast. E você que ficou até o final, dá o seu like, seu joinha, compartilha aí com o seu gestor, com o seu colega de trabalho que você acha que precisa assistir. E você sabe, a cada 15 dias, YouTube, LinkedIn da LogMed, um novo capítulo, um novo episódio do OPMcast para você. Um grande abraço e até mais.